Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de Joana. Vamos nos acomodando, elevando os nossos pensamentos, acalmando nossas mentes. E então vamos agradecer às equipes espirituais que prepararam esta casa para a nossa chegada. Vamos agradecer também ao nosso mentor individual, este amigo e protetor, que está sempre conosco em todos os momentos. Vamos cumprimentar Joana, a mentora desta casa, Irmã Rosário e as freirinhas do campanário,
que nos recebem aqui com tanta alegria. Vamos nos ligar agora a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que nos abraça e nos diz amorosamente: tudo passa, filho, tudo passa, filha. De mãos dadas a Maria, vamos até Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que com aquele olhar doce nos diz: que bom que você veio hoje. Vamos então até o Pai, agradecer por tudo que somos, por tudo que vivemos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja. Vamos receber com amor, com carinho, o palestrante desta noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Edson Sardano e eu venho lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Santo André, conversar com vocês sobre a nossa doutrina, sobre o que ela tem feito nas nossas vidas e o quanto mais ela pode fazer na medida que a gente realmente vista a camisa. Hoje, em função da data, me pediram para falar um pouco sobre Chico Xavier. Chico Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910. Então, abril é um mês que a gente pode comemorar o nascimento de Chico Xavier, pode lembrar do Chico Xavier, que é, embora, vamos dizer assim, um espírito patrimônio da humanidade. Hoje qualquer pessoa, no Brasil principalmente, tem um olhar muito bom, muito respeitoso em relação ao Chico Xavier, independente de religião, católicos, evangélicos, todo mundo respeita o Chico, reconhece. Normalmente eles reconhecem o Chico pelo lado bom, pelo lado caridoso, deixam um pouco de lado o lado médium. Mas até nós espíritas também devemos fazer isso. Nesse ponto, devemos dar as mãos aos nossos irmãozinhos católicos, nossos irmãozinhos evangélicos, que respeitam o Chico pela pessoa que ele é. Não necessariamente pela pessoa que ele foi, porque ele continua sendo. Mas vejam que interessante esse ponto de vista. E é muito comum, os padres, bispos, altos representantes das correntes evangélicas serem instados a se manifestarem sobre Chico Xavier. E todos eles falam da caridade, do amor, da humildade. Por quê? Eles não vão falar do médium. Vocês não vão ver o bispo falar, não, realmente, essa coisa da psicografia, da vida após a morte, da reencarnação, vocês não vão. Agora, nesse cacuete, não raras vezes, incorremos nós espíritas. De acentuarmos o lado médium, o lado fenômeno, que é o lado, vamos dizer assim, que deu mais notoriedade a ele. Mas depois dessa notoriedade, depois da fama, entre aspas, digamos assim, e a sociedade aprendeu a entender, conhecer quem era Chico Xavier, que aí a sociedade se curvou ao que realmente importa: a bondade, a humildade, a caridade, o desprendimento. Isso ficou e isso fica. E isso é o que realmente interessa. Porque a mediunidade é um fenômeno comum
a espécie humana, ser intermediário entre o plano espiritual e o mundo dos encarnados, é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Os espíritos chegam, e de certa forma a nos informar que todos somos médiuns. Puxa vida, mas eu nunca vi nada, nunca recebi nada, nunca ouvi nada. Porque nós não temos essa sensibilidade e não paramos para prestar atenção, mas normalmente a gente se acha um gênio quando recebe uma ideia. Nossa, mas que ideia bacana que eu tive, eu sou um gênio mesmo. E aquela ideia, não raras vezes, foi soprada por algum espírito. Um espírito amigo, um espírito protetor. Se o ambiente não é bom, se o pensamento não é bom e se a ideia for ruim, também é mediunidade. Só que soprada por um espírito do mesmo jaez, da mesma faixa vibratória. Então a mediunidade não é uma coisa do outro mundo, é desse mundo. Nem o desencarnado é coisa do outro mundo, é do mesmo mundo, é do mundo de Deus. E o que nós devemos acentuar na figura de Chico Xavier, no exemplo de Chico Xavier, é a vida do Chico Xavier. Porque ele teve a vida que teve, ele fez o que fez, ele pregou o que pregou, exemplificou o que exemplificou, porque ele tinha essa base cristã, a base do Cristo, muito anterior à doutrina espírita. Ter essa base cristã, a visão cristã, sob a ótica do espiritismo, é muito mais fácil, porque além dos valores morais, paralelamente caminham os valores intelectuais. Nós podemos raciocinar e entender os mecanismos da vida através da reencarnação, da evolução. A gente passa a entender, então, a justiça de Deus. Porque nós assistimos todos os dias a um desfile de aparentes injustiças sob a ótica material. Mas quando nós enxergamos sob a ótica da reencarnação, da justiça divina, da lei de causa e efeito, tudo isso reduz o impacto e transforma, ou pelo menos deveria e pode transformar as nossas vidas, no sentido que nos alivia, aplaca qualquer tentativa de achar que nós estamos sendo injustiçados. Quantas e quantas pessoas olham para o mundo, a violência. Antes de ir para cá, eu estava numa reunião com um grupo daqui do bairro Campestre, que não aguenta mais ser assaltado, que não aguenta mais a violência. Aliás, a reunião foi numa igreja. E eu aproveitei e falei, gente, falei o que tinha que falar, como gestor público, mas depois falei, vamos aproveitar que nós estamos numa igreja e vamos pensar um pouquinho também na paz espiritual, pensar em Deus, porque é a única proteção com a qual a gente conta. E essa proteção vem a partir da sintonia com o plano espiritual superior. E é isso que nós temos que lutar. É isso que nós temos que nos preocupar. E o Chico Xavier é justamente o exemplo disso. É a personificação da paz, da caridade, da tolerância, do Evangelho de Jesus. A gente vai lá para o capítulo 10 do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é a misericórdia? É colocar o coração na bondade em relação aos outros. Aliviar o coração. Quando perguntaram a Kardec, ou melhor, quando Kardec perguntou aos espíritos qual seria a definição de caridade, como entenderia Jesus, foi essa a pergunta que ele fez. E os espíritos responderam para ele: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então vejam, Chico Xavier personificou isso. Sempre ele tinha uma palavra boa para os outros. Ah, fulano aprontou, não, veja bem, que pena, vamos orar por ele. Bezerra de Menezes, há muito pouco tempo, numa comunicação por meio de Divaldo Franco, ele disse: nós estamos muito acostumados a orar pelos que choram. Mas é importante também a gente começar a orar pelos que fazem chorar. Porque esses estão numa situação muito pior. Porque aquele que foi prejudicado, dentro da nossa visão ampla de justiça, ele está passando por uma oportunidade de crescimento, por um resgate, e não por uma injustiça sob o ponto de vista humano. Mas aquele que agride, aquele que faz chorar, esse sim, esse está muitos passos atrás ainda. Porque ele ainda
é capaz de protagonizar ações de violência, ações de agressão. E eles precisam de oração. Olhar sob o ponto de vista do agressor até. Pode parecer meio, peraí, eu tenho que ter sangue de barata. É um exercício. Vamos pensar no Chico. O que Chico diria? Alguém é capaz de conceber? A gente está falando muito de armamento agora, né? Sem entrar na questão política, mas está tudo... Não, que tem que armar a população tem que armar. Vocês já imaginaram Chico Xavier com 3/8 na cinta? Não, mas veja bem, o bandido está armado, eu tenho que me defender. Vocês já imaginaram isso? Madre Teresa de Calcutá com um calibre 12 atrás da porta lá da igreja. Porque nós queremos esse direito. Não, mas veja bem, o bandido está armado e o cidadão de bem está desarmado. Sim, por isso ele é bandido. E você é cidadão de bem. Agora, você quer ser igual? É essa a questão? Você quer ser igual? Você está com inveja do bandido que pode andar armado? A gente tem que pensar como cristão. Tem o nosso lado humano? Tem. Mas nós precisamos aprender a misturar. Nós precisamos aprender a misturar. Porque é essa mistura que faz com que a gente viva em paz. Enquanto eu separo a minha vida civil, a minha vida política, a minha vida emocional, a minha vida profissional, separo da minha vida espiritual, eu vou sofrer. Porque eu não vou entender. Porque os valores da matéria são outros. Os valores da matéria é farinha pouca, meu pirão primeiro, se eu não pegar, tu pega, mundo é dos espertos, achado não é roubado. Esse é o mundo da matéria. Ah, mas veja bem, aqui sabe como é que é comércio, se eu não fizer isso, eu vou à falência. Pois vá à falência material, mas não vá à falência moral. Porque a falência material vai ficar aqui, todo mundo aqui vai perder tudo que tem. Espero que não seja hoje, nem na próxima semana, nada disso, para não ter problema. Mas todo mundo aqui vai perder tudo que tem no campo da matéria. Tudo. O que nós não vamos perder? Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Os valores espirituais. Então é aí que tem que estar o nosso coração. É aí que tem que estar a nossa energia. Assim viveu o Chico. Um homem que vendeu mais de 50 milhões de livros. Se ele tivesse levado R$1 em cada livro, o que é pífio para um escritor, R$1. Seriam 50 milhões de reais. 50 mil. Nunca ficou com um tostão. Ah, mas Chico quer dizer, será que ele perdeu? Ah, Chico era bobo, podia ter ficado com alguma coisa. Será que ele era bobo mesmo? Ou bobo é quem quer ficar com essas coisas que não lhe pertencem? Então, essas relações nós precisamos fazer. É um exercício, não é fácil não. Mas são as nossas metas. Chico é uma meta nossa. Nós temos o hábito ruim, é importante refletir sobre isso, porque a gente vem muitas vezes, a maioria, da tradição judaico-cristã, do catolicismo, do culto ao santo, da imagem. Por isso que nós espíritas somos despojados. Temos uma referência de um quadro de Jesus, mas não é o culto à imagem. Porque qual é a tendência do culto à imagem? É jogar a imagem lá para cima e fica como aquela parreira, né, as uvas para a raposa, é inatingível. Estavam verdes mesmo. Então fica muito inatingível. Não, a gente tem que trazer para a realidade, para a nossa realidade. Chico Xavier não é um enfeite. Chico Xavier não é um santinho na carteira. É um espírito, como nós. Como nós poderemos ser um dia, como nós seremos um dia. O prazo só depende de nós. Então, é a nossa referência. Não adianta, mas Chico era Chico, Jesus era Jesus, Francisco de Assis era Francisco de Assis, e nós somos nós. Essas criaturas não nasceram santos e não vão nos puxar. Às vezes nós temos a ilusão, eu sou devoto de Chico Xavier. Quando eu desencarnar, eu rezo para ele, ele vai me buscar lá dos quintos dos infernos onde eu estiver. Não vai. Não vai. Nem ele, nem ninguém. Porque o caminho que ele trilhou, nós podemos trilhar. Então eles são as nossas referências morais, os nossos exemplos. O que eles fizeram, nós podemos fazer. Amanhã, óbvio que não. Deus coloca essas criaturas nas nossas vidas, temporariamente, para nos impulsionar. Para a gente ter uma referência.
a seguir. Só que é aí que a gente tem que dar a importância do exemplo. A mediunidade nos trouxe mais de 400 livros, trouxe a comunicação de como é o plano espiritual, desmistificando a morte. Chico matou a morte, provou por A mais B nos tribunais, sentenças judiciais baseadas em psicografia do Chico Xavier. O juiz era espírita? Não, o espírito trouxe dados concretos. Não é, isso tudo está na literatura, não é que o juiz aceitou o testemunho do espírito. Não é isso. Mas o espírito trouxe os detalhes que faltavam para fechar o crime. E o cidadão foi absolvido pela informação do espírito. O juiz na sentença falou, eu não sei de onde é que veio, como é que veio, o que é isso aí, não sei o que é. Eu sei que o espírito falou e provou. E o cidadão foi absolvido. Então Chico veio matar a morte, como o espiritismo veio. Matar a morte. Dar uma outra relação. Fazer com que a gente encare isso de uma forma mais leve. E qual é o benefício disso? É sofrer menos, porque o que a gente sofre em função da morte é um negócio assustador. Ninguém quer ir, começa a falar no assunto, bate na madeira, vira a boca para lá. E, gente, é a única certeza que nós temos. É a única certeza que nós... Ninguém quer ir, nem deve ir, de repente. Nós temos um papel aqui. Temos o que fazer aqui, temos uma tarefa. Mas a vida continua, e do jeito que é aqui. E eles nos mostrou isso. Nosso lar, o maior best-seller aí da produção mediúnica do Chico, mostra com detalhes como é que é o plano espiritual. A vida bacana, feliz, normal. A vida do espírito é normal. A gente tem aquela ideia do julgamento, porque tem medo de morrer, né? Porque sabe a consciência, sabe o que aprontou, né? E acha que ao morrer vai ser julgado. Vai ser colocado num auditório nu, cheio de gente olhando e apontando nossos defeitos. Isso não existe. Ninguém vai ser julgado por nada. Como não é aqui. Como não é aqui. O que nós vivemos hoje, em qualquer campo? As consequências do que nós somos ontem. Que sociedade maluca é essa aí que está aí fora? Quanto tempo nós construímos egoísmo, ganância, corrupção? Estamos colhendo. Ah, mas não fui eu. Como não foi? Acho que foi, ou pela ação ou pela omissão, se não nessa, em outra encarnação eu volto. A questão da visão da reencarnação, para justificar tudo isso, para dar um caráter de justiça a isso. Esse mundo é nosso. Nós construímos esse mundo. E agora precisamos reparar, reconstruir. Então não tem injustiça nenhuma nisso. Essa é a visão que o Espiritismo trouxe, que o Chico acentuou, sem julgamento. Ah, vamos desencarnar, vamos para o plano espiritual, vamos continuar. Vamos aprender, vamos reciclar e vamos preparar a próxima encarnação. Como será? Reflexo, é o espelho dessa. Tudo que eu fiz nessa está registrado no meu perispírito, no meu inconsciente e vai reproduzir a minha próxima encarnação. Como é a nossa vida hoje? A gente vai fazer um exame, vai lá, tira o sanguinho, dá o colesterol alto. Aí vai lá no centro espírita para fazer regressão de vidas passadas. Não quero saber o que eu fiz na encarnação passada para ter colesterol alto. Aí o espírito, nesse conceito, falou, não, pensa bem, não vamos tão longe, encarnação passada. Pensa naquela churrascaria, pensa naquela linguicinha, na cerveja, no cigarro. Ah, então Deus castiga isso aí, Deus castigou o fumante, Deus castigou... Não, o teu corpo não foi feito para isso. E nós, como espíritos, também não fomos feitos para o ódio. Também não fomos feitos para o rancor. Também não fomos feitos para essa beligerância toda que nós estamos vivendo. O pessoal fala, a política... Não é, está dentro das pessoas. As pessoas estão usando os pretextos. Futebol. A mata por causa de futebol, ninguém mata por causa de futebol. O ódio está dentro do coração. O futebol é o pretexto. É por aí. É aí que nós temos que trabalhar. E se a gente não tem argumentos próprios, está aí o Chico Xavier, está aí Jesus, Divaldo Franco, e outras tantas pessoas iguais a nós, às vezes do nosso lado, dirigindo uma casa como essa, fundando uma casa como essa. Quantas pessoas tem fazendo bem, ocupando um pouco do seu tempo, dando um pouco do seu tempo, deixando de lado as atribulações, o excesso de ganância. Temos que cuidar da matéria, sim, mas não é só. E hoje vivemos em função disso, desse tripé: consumismo, egoísmo e sexismo. Esse tripé
tem sido divulgado muito pelo Divaldo, nas palestras, nos seminários, porque é o que está destruindo a sociedade. Agora, mas as pessoas estão o quê? Buscando a felicidade. Então o problema não é a busca da felicidade, a qual todo mundo tem direito. O problema é a definição de felicidade. E a felicidade não está nessas coisas. Aí está a euforia da matéria. O culto ao corpo, tudo girando em torno do corpo. E o corpo vai ficar. E ele vai ficando aos poucos, né? A gente vai olhando. Aos pouquinhos ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Mas o espírito não. O espírito não envelhece, o espírito não adoece. E é aí que nós temos que colocar nossa energia. A paz, principalmente. Eu volto àquela definição de caridade. Olhar todo mundo com um olhar condescendente, com um olhar tolerante. Como Cristo nos olhou lá na cruz, abandonado, crucificado, traído. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não falou, Pai, perdoai-os, um bando de criminoso, um bando de assassino, né? Perdoa aí, vai, Pai, quebra o galho desse povo aí. Não. Pai, eles não sabem o que fazem. É como nós temos que olhar essas pessoas. Ah, mas o fulano é assassino. Que pena. Que pena. Ele ainda age assim como um animalzinho. Ele ainda tem ódio no coração, ele ainda é um homem violento. Agora, eu não posso me sentir mal por não ser. Ah, eu quero ficar igual a ele? Não. A gente tem que parar com essa mania de se sentir mal por ser bom. De achar que o bom é o que está levando desvantagem, é o tonto. E as pessoas falam para a gente, e a gente fala para as pessoas. Mas é muito tonto mesmo. Fulano faz isso, e você simplesmente vai lá e perdoa. Você tem sangue de barata? Está vendo? É isso que dá. Está sempre abusando de você. Que bom! Que bom! Que não sou eu que abuso dos outros. Deixa o cara abusar de mim, o problema é dele. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero crescer, evoluir, progredir. E é assim que eu vou chegar lá. É um exercício. Precisa exercitar. Precisa lutar. Porque não é fácil. Porque nós temos que lutar contra os nossos instintos. Ainda muito vinculados ao corpo, à preservação, à procriação. Eu preciso de tudo isso. Só que eu não preciso necessariamente viver em função disso. E é o que a gente está fazendo. Eu preciso de abrigo, eu preciso. Mas não preciso de 50 casas. Não preciso ser um usurário, não preciso explorar meus inquilinos, meus empregados. Eu preciso das coisas? Preciso. Mas posso dar um outro uso, um uso social, posso dar um uso mais correto, mantendo o meu lado também. Respeitando lei, dando a César o que é de César. Não é bagunça, não. É visão cristã. É visão de que somos todos inquilinos de um momento passageiro. É um treino. É um treino, precisa treinar. Eu vi há pouco tempo uma coisinha de WhatsApp, de vez em quando vem coisa boa nesses negócios. É raro, mas de vez em quando vem. Um menininho, ele deve ser paquistanês, do Oriente Médio, alguma coisa assim, 7, 8 anos. Falando em inglês, mas tem lá uma traduçãozinha embaixo. Ele falando justamente disso, do treino. Eu achei tão bacana, pela primeira oportunidade que eu tiver, uma palestra, eu vou citar esse menininho. Então ele fala, olha, o que você tem treinado? Você tem treinado rancor? Você tem treinado teimosia, reclamação? Por que é importante isso? Porque tudo aquilo que a gente treina, a gente fica bom. Se você quer correr, por exemplo, você começa a treinar, você fica bom. Se você treinar direitinho, você fica bom. Você quer saltar em altura, o que você quiser fazer, se você treinar, você fica bom. Agora, o que nós temos treinado? Ódio, ranço, intriga, maledicência. O que vai acontecer? Nós vamos ficar bom nisso. Vamos ficar bom. Já estamos bons nisso. Somos experts nisso. E aí fica tão bom, tão especialista, que bate o olho e já vê o lado ruim. Está treinado. Está treinado. Bate o olho e já vê o lado ruim. E o lado bom? Ah, nem sei se tem. Lógico que tem. Todo mundo é filho de Deus. Eu sempre cito, principalmente aqui no Joana, o lado de lá. Aqui tem um presídio, deve ter, sei lá, uns 1000 encarcerados, e do lado tem um presídio para jovens. Tem uma FEBEM, uma Fundação Casa. As mães, eu acho até que deve ter alguém lá já acampado para visitar amanhã, o filho. O que ela vai fazer lá? Vai visitar um bandido, um assassino, um assalto? Não, vai visitar o filho. O filho é bom para ela, que é mãe. Ué, ele assaltou alguém, mas é. Então, uma relação de amor com ele. Então, tem
uma centelha divina ali. A ignorância não permitiu manifestar. A ignorância, a ganância, o materialismo exacerbado, um estágio primitivo no processo evolutivo, fez com que o lado animal superasse. A ganância, quero dinheiro, quero ser importante, quero ser famoso, quero ter status, quero isso, quero aquilo. Aí vai, faz as besteiras. Mas lá dentro tem uma centelhazinha divina, porque foi Deus que criou esse povo todo. Foi Deus que criou todos aqueles marginais que estão aqui dentro, e em todo o sistema carcerário mundial, foram criados por Deus. E nenhum vai para o inferno eterno, como o próprio Cristo nos disse. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Cada um no seu tempo. Agora nós temos que olhar para isso tudo e perceber de que lado a gente quer estar. De que lado a gente quer estar. Eu quero estar com raiva deles? Eu quero sintonizar na mesma frequência? Ou eu quero me libertar? Eu quero viver em paz. Eu quero focar no meu progresso, nos meus objetivos. Eu quero olhar para um Chico Xavier e falar, eu estou seguindo, é ele que eu quero seguir. Não é, eu quero ser igual ao Chico, não quero ser igual ao bandido. Eu quero ser igual ao Chico. Não é fácil, mas é o meu treinamento. É o que disse o menininho lá. Se você, do mesmo jeito que você treina a reclamação e fica bom nisso, se você treinar a paz, se você treinar a caridade, se você treinar a tolerância, você vai ficar bom nisso também. É um treino. Qualquer coisa que a gente fizer, treinar e exercitar, aprende a fazer, se especializa e começa a fazer bem feito. E vai chegar uma hora, passa a fazer parte da nossa personalidade. Como fazia parte da personalidade do Chico. Como fazia parte da vida do Chico. Ele não forçava a barra para ser do jeito que ele era, para ser desapegado. Ganhou um relógio de ouro uma vez. Às vezes as pessoas ficavam comovidas com uma oração, com uma prece, com uma mensagem, alguma coisa. Tem dinheiro. Uma senhora foi lá, tirou um relógio de ouro, deu para o Chico. Ele olhou, o que eu vou fazer com isso? Aquilo estava incomodando ele. Quando ele foi fazer uma visita para uma pessoa pobre, deram lá um receituário, olha, você precisa tomar tal remédio. Falou, seu Chico, como é que eu vou tomar? Você não tem dinheiro. Tirou o relógio de ouro, depois vende isso aqui, compra o seu remédio. Quer dizer, um exemplo simples. Para ele era simplesmente um relógio. Para nós também é, mas a gente coloca tanto valor nessas coisas e não vai ficar com elas. Então, Chico Xavier, no aniversário do seu nascimento, a gente não fala da morte porque a morte é simplesmente uma passagem. Ele veio entre nós, temos o que comemorar, os anos que ele viveu entre nós, e agora permanece lá no plano espiritual, na sua tarefa, no seu trabalho, do mesmo jeito, sem as mazelas do corpo, desencarnou doente, desencarnou frágil, o que mostra, inclusive, o lado, não é que a gente puxa, mas por que um cara como Chico tem que ficar doente, é glaucoma, é angina, isso, aquilo? É justamente para acentuar a questão da fragilidade do corpo e da beleza do espírito. Ah, mas ele precisava sofrer tanto. Será que ele estava sofrendo? Ou nós estamos sofrendo por ele? Se ele estava em paz, entendendo, compreendendo aquilo, compreendendo o ciclo natural da vida. Nunca se viu o Chico resmungando. As pessoas que falavam para ele, está doente, tá, mas está em paz, está bem, está tranquilo. Divaldo Franco fazendo palestra no mundo todo com pneumonia. Os médicos falaram, para. Ele falou, vou parar para quê? Vou fazer o quê? Ficar aqui olhando para cima? Trabalhar enquanto tiver energia, vamos embora. Ah, mas está doente. Está doente o corpo. A hora que desencarnar, se liberta. É para isso que nós estamos aqui. Para buscar essa liberdade. De dentro para fora, principalmente. De dentro para fora. Como a felicidade, né? Uma frase do Søren Kierkegaard, um teólogo dinamarquês. Felicidade é uma porta que abre de dentro para fora. Qualquer tentativa de fazer o caminho contrário, fecha ela cada vez mais. A paz, a felicidade está dentro de nós. E a gente precisa cultivar isso e só se estrutura, só se consegue a partir do momento que nós entendermos que somos espíritos e devemos buscar a felicidade nos valores espirituais. É aí que está a felicidade. Tem uma frasezinha de um livro do Sêneca, é um filósofo da época do Cristo, 40 anos da era cristã, Lúcio Aneu Sêneca, e ele diz assim, buscai o melhor, não o mais comum.
aquilo que pode dar a felicidade eterna. Então vejam que interessante, buscai o melhor, não o mais comum. O que a gente quer é o mais comum, é o que enche os olhinhos dos outros, do vizinho, as coisas que as pessoas ambicionam no campo da matéria. A moda é o mais comum. Buscai o melhor, não o mais comum. Aquilo que pode dar a felicidade eterna, e não que pode dar essa euforia efêmera que tanto nos incomoda hoje, que a gente sai atrás a vida inteira atrás disso. Buscai o melhor, dizia o Sêneca, não o mais comum. Aquilo que pode nos dar a felicidade eterna, não o que anseia o vulgo. Péssimo intérprete da realidade. Olha que interessante, uma frase de 2000 anos. E até hoje a gente ainda não teve o alcance. E essa frase está dita de outra forma no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Está aí uma meta divina. Vamos nos encarar, nos enxergar como filhos de Deus, como espíritos, filhos de Deus, buscando o retorno ao Pai. As outras coisas, elas vêm, elas nos serão acrescentadas. Está na hora da gente parar de matar, de morrer pelo resto. A gente está lutando pelo resto e deixando de lado o mais importante. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. O resto lhe será acrescentado. Tenho certeza disso. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Agora é contigo. E assim, agradecemos essa linda palestra de hoje, com o desejo profundo de colocar em prática esses ensinamentos. E envolvidos nesse ambiente de paz, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade dessa existência. Agradecemos a Jesus por seus ensinamentos e pedimos a Ele que continue a iluminar os nossos caminhos. Vamos agradecer ao nosso mentor individual por toda a paciência e generosidade que tem conosco. E então vibramos pelo nosso planeta, pelo nosso país, vibremos pelos nossos governantes, que governem pelo bem coletivo. Vibremos pelos doentes, pelos que sofrem, por todos aqueles que nesse momento estejam precisando de algum tipo de amparo. E então, mandamos as nossas melhores vibrações para os nossos lares e para os nossos familiares. E assim nos despedimos, pedindo a Deus, infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos maior espírito de benevolência e de amor para com o nosso semelhante. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual podemos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita na lei da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.